Fala pessoal, tudo bem? Leandro Fukuzawa aqui. Então, tô aqui, agora são 6h15 da noite, então a gente está no dia do pré-congresso. Estou regravando essa aula aqui com muito prazer e muita alegria, principalmente vendo tanta repercussão. É uma coisa que a gente queria que fosse grandioso, mas a gente não esperava que fosse tanto. Então, por isso eu queria aproveitar esse momento e conseguir agradecer e passar essa energia para vocês, tá? Então, queria agradecer a presença do primeiro congresso online do Fisiortopedia, né? São 4 dias de aulas, são 12 aulas no total. Então, são várias aulas durante os dias, então a ideia é facilitar o consumo dele, né? Então, principalmente que agora a gente está em tempo de isolamento, mas não por isso a gente vai estar no momento que a gente pode assistir a qualquer hora. Então, a ideia é conseguir espaçar um pouquinho para não ser muito cansativo, muito maçante, que é uma das coisas que o Fisiortopedia tem como grande objetivo, né? Então, a gente queria agradecer, são mais de 5.000, 6.000 inscritos, a gente já não sabe mais quantas pessoas são, mas são muitos grupos, então isso pra gente é muito gratificante, tá? Então, só agradecer, tá? Então, eu queria aproveitar essa energia. Então, são 12 aulas que são sensacionais, vocês vão ver direitinho, e aí a gente vai certinho aqui, tá? Então, eu vou falar de um tema hoje que eu tenho estudado muito, que é tanto esse processo de avaliação e a parte de educação em dor. Tá? Então é uma temática que hoje mexe comigo, mexe com o meu lado profissional, pessoal, porque eu acho que tem muita coisa que a gente está aprendendo, né? Então por isso que essa aula, assim, eu acabei de terminar ela ainda não está pronta, ela ainda vai virar alguma coisa maior, vocês vão ver futuramente, mas o que eu tenho hoje eu já gostaria muito de conseguir passar para vocês e eu tenho um carinho por ela aqui, tá bom? Então compartilhar a tela com vocês. Deixa eu mudar aqui. Então, vamos lá. Então, primeiramente, sejam bem-vindos ao primeiro congresso do Fisiortopedia, um congresso que é 100% gratuito. Então, a gente tem essa ideia de conseguir difundir, a quarentena trouxe pra gente esse negócio, né? A gente está sempre produzindo material interessante, com qualidade, se preocupando muito com a classe da fisioterapia, tá? Então, o Fisiortopedia, ele é esse projeto que a gente tem mais de 30 professores, que todos são referências para mim, pessoais e profissionais, e para mim é muito gratificante estar com todos eles, né? Então acontece, como eu falei para vocês, de 12 a 15 de abril, né? As aulas serão das 10 da manhã às 4 da tarde e às 8 da noite. A gente está preparando um material especial para a gente finalizar na quarta noite, tá? Então já fiquem espertos aí que a gente vai anunciar para vocês em breve, certo? Então, a grande temática desse congresso é o passado, presente e futuro na reabilitação, né? Então, por isso que eu tinha aquela outra temática, que era o que eu aprendi com o modelo biopsicossocial, e isso tem a ver com o que a gente tem mudado, né? E essa aula que eu estou dando agora, ela também tem a ver com o que a gente tem mudado, e o que mudou em mim como pessoa e como profissional, tá bom? Então, a aula se chama Avaliando e Educando, até então, né? A gente ainda está estruturando, não é? Essas coisas de dar nome, né? Igual dar nome para filha, é muito complexo. Mas vamos lá, vamos conversar. Então, esse é um slide que o pessoal que já viu minha aula de avaliação sabe que tem. Eu gosto muito desse slide e eu demorei muito para fazer. Ele parece simples, né? Então parece todo um processo normal da avaliação, mas entender o porquê que ele, hoje, para mim, ele é tão especial, a gente vai conversar um pouquinho, né? Então, dentro desse processo, a gente tem a coisa da anamnese clássica, que a gente vai colher uma história prévia do paciente, né? História da moléstia atual, vários mil nomes. E dentro dessa parte, a gente já começa uma história aí, que a gente começa a escutar o paciente, e em cima disso, a gente já começa a ver o que ela está falando das queixas. E essas queixas normalmente estão falando sobre função, porque a dor pela dor, muita gente tem, mas muitas vezes tem alguma coisa que acontece nessa história desse paciente, que essa dor vai acabar passando, né? Vai ficar continuando, né? E ela continuando, ela começa talvez a atrapalhar algumas coisas, e aí ela começa a relatar para você alguns déficits, algumas coisas que ele deixou de fazer, e algumas coisas que eles querem voltar a fazer, e coisas que eles sentem, incomodam, e eles começam a alterar a forma que eles veem as coisas, né? E aqui começa uma coisa interessante, a gente está numa época agora de telereabilitação, toda essa questão da quarentena e afins, e aí a gente tem o famoso exame físico, onde agora ele não é mais possível fazer da mesma forma que a gente sempre fez, mas olha que interessante, dependendo da forma que você leva essa anamnese e essa colher essa história desse paciente, talvez esse exame físico pode ser muito mais simplificado hoje em dia e nem sempre eu preciso dessa coisa que seja hands-on, fazer um teste especial, fazer uma palpação, porque hoje a gente começa a entender que esses desfechos podem às vezes atrapalhar a gente vai ver direitinho
quando se preocupar com isso ou não. E eu gosto muito de falar, muitas vezes você está com o paciente, uma dor no joelho e afins, você pede para ele ficar de cócoras, fazer um agachamento, sentar e descer numa cadeira, né? Automaticamente, se ele não relatar dor, por exemplo, você já está vendo tudo isso que a gente está falando. E aí, eu vou dar um exemplo. Não faz sentido nenhum eu pegar e fazer uma avaliação passiva dele, por exemplo. Então, nessas horas é muito interessante que a gente pode pensar que a gente fez muito exame físico, a gente ainda tem que ter uma maestria sensacional em fazê-la, porém, eu tenho que saber selecionar muito bem quando usá-la. Eu não vou fazer o mesmo padrão para todo mundo. E eu gosto muito de falar dessas coisas, porque muitas vezes quando a gente está na faculdade, a gente tem uma ficha enorme de avaliação, que às vezes a gente não sabe nem como complementá-la. A gente fala assim, nossa, mas não avaliei isso, tal. E é uma coisa que eu quero que, se você for mais recém-formado ou está na faculdade ainda, saiba que tudo aquilo é muito importante. Aquilo tem que estar na tua cabeça. Você não pode ficar esquecendo os tópicos. Mas conforme você vai tendo uma certa experiência e usar bem o seu raciocínio clínico, você começa a entender que tudo isso faz muito parte, está tudo muito integrado. Eu não preciso ter um momento de avaliar a amplitude de movimento, uma hora de fazer palpação. Tudo é uma coisa meio junto e misturado, né? Então a gente tem que ver quando realmente é necessário, né? Eu, particularmente, em 80% a 90% das minhas avaliações, eu não tenho uma grande tendência a colocar a mão no meu paciente, porque naquele primeiro momento eu estou vendo outros diversos aspectos que a gente vai conversar hoje em relação à parte de educação e comunicação, tá? Os questionários, as mesmas coisas, e a gente pode falar sobre os questionários e entender que eles são muito importantes, então saber avaliar muito bem. A gente tem uma professora no programa, a professora Thaís Chaves, que é especialista nisso, e a gente tem a parte de alta e retorno esportivo também. Quando eu falo de alta, esse é um tópico muito interessante. Na minha opinião, a gente conseguir falar de alta, que muitas vezes pode ser esse retorno esportivo, ela é mais importante do que o exame físico e os questionários. Qual que é o grande ponto, gente? Então, parece estranha essa fala, e eu não estou falando que é quantidade de sessões, do tipo, em 5 sessões eu resolvo isso, em 10 sessões eu resolvo isso. Não estou falando de tempo. Eu estou falando de saber aonde que você quer chegar com esse paciente. Então, muitas vezes, você pode falar para ele qual o estado que ele vai chegar, como que ele vai chegar, para ele entender quando ele está bem. E muitas vezes eu posso falar, seria muito interessante você ficar aqui até você começar a ganhar independência desses exercícios. Então, ele já sabe aonde que a gente está direcionando o nosso tratamento, por exemplo. Quando você voltar a fazer essas atividades, isso já é interessante. E se a gente começa a falar dessa forma e não começa a falar de tempo, a gente está de uma forma muito mais genuína e a gente não faz falsas promessas com o paciente, porque ele cria uma expectativa de ser 10 sessões. Está chegando na 8ª, ainda não aconteceu nada. Então, nessas horas, olha que importante a gente conseguir falar aonde que a gente está chegando, porque isso é alinhamento de expectativa. Você fez uma anamnese, você viu a função ou a perda dela em especial, e aí você começa a direcionar isso para onde que a gente tem que chegar. Então, você como terapeuta fala o quão é possível fazer, e ele fala onde que ele quer chegar, e vocês vão tentar conversar a mesma coisa, que é o que a gente chama de shared decision making, né? Então, uma palavra bonita que a gente realmente usa hoje, que é a decisão compartilhada, né? Então, isso é muito importante a gente estar conversando. E por quê? Porque normalmente a avaliação, o que ela está aparecendo hoje? Ela está aparecendo uma grande questão, e eu adoro fazer essa analogia, que é onde está o óleo. Eu faço um monte de busca, eu fico lá procurando onde está, e eu não sei o que eu estou procurando muitas vezes. E o que você encontrar de errado, você vai falar que é o diagnóstico. E essa coisa de certo e errado, a gente começa a entender que a gente interpretou muito errado muito disso, né? A coisa do alinhamento, do desalinhamento, toda a percepção do paciente em relação ao problema dele. Então, são coisas que a gente começa a procurar um vilão. E a gente tem que parar de procurar o vilão dentro desse processo, porque isso leva a um raciocínio que a gente chama de linear, isso não é tão interessante. E o que a gente está realmente procurando, né? Então, é importante pensar quais achados são realmente importantes dentro do processo avaliativo, tá? Então, isso daqui é uma parte muito clássica da minha aula de avaliação e eu gosto desses 2 slides, escolhi eles de propósito para a gente começar a nossa conversa aqui, tá? Isso aqui é um framework onde eu e o Rafael Krasikialait, a gente está produzindo, ele ainda não está totalmente pronto, tá? Parece que sim, mas a gente ainda tem que trabalhar em diversas coisas. E a grande função dela é um framework de prescrição de exercício baseado em modificação de sintomas.
Então, a gente vai tentar ainda publicar isso, a gente está tentando elaborar, mas isso está guiando tudo que a gente tem feito hoje em dia. Então, isso é uma das coisas muito interessantes de pensar, porque a ideia hoje, a gente já dá curso faz um tempo, dá aula faz muito tempo, mas muitas vezes a gente tem essa dificuldade de passar algo palpável para vocês. E é essa coisa que eu quero trabalhar aqui com você, de quanto que você consegue levar esse raciocínio mais para frente, né? Só que a gente vai conversar até um certo ponto, né? Então aqui a gente tem vários steps, eu vou detalhar eles ainda. Não usem por aí essa imagem, porque ainda não está pronta, tá, gente? Então, em breve vocês vão ver ela mais trabalhada aí. Mas vamos poder começar a conversa com ela, tá? Mas antes de qualquer coisa, a avaliação. Um ponto importantíssimo é, não transforma a sua avaliação em um interrogatório. Então, a parte de você não transformar a sua avaliação em pergunta-resposta, pergunta-resposta. Isso é uma coisa que você começa a entender que você fala e reclama muitas vezes. O paciente não é muito colaborativo, ele é meio calado, ele não está conseguindo me falar todas as informações. Esses dias minha amiga falou assim, que tem algum questionário para a gente ver a relação dos familiares, a influência e a percepção deles? Eu falei assim, não conheço nenhum específico em relação à família e dor crônica especificamente, né? E pessoas envolvidas. Mas eu acho muito relevante a gente não achar que a gente vai achar tudo na avaliação. Então, reparem bem no nome dessa aula, avaliando e educando. Então, ele é um processo contínuo, onde ele vai ser um processo que ele não tem um momento só. E o interrogatório parece isso. Eu preciso fazer um interrogatório e chegar num ponto final para ter um martelo e bater lá e chegar em algum lugar, né? Então, é uma coisa muito importante da gente tentar não transformar essa avaliação em um interrogatório, né? Então, se a sua avaliação chegar em pergunta-resposta, naturalmente, tome cuidado, não é por esse caminho, e a gente vai falar um pouquinho de por onde que a gente pode ir, né? O resultado da sua avaliação não pode ser uma lista de erros, né? Não é a ideia você chegar e falar assim, olha, eu fiz uma avaliação aqui e você tem um problema de hipercifose, hiperlordose, e aí seu joelho é valgo, você está desalinhado aqui, tem uma fraqueza lá, e aí parece um check-up de carro, e foi por isso que eu pus essa foto, né? Então ela não pode gerar uma geradora de erros e problemas, porque o cara vai começar a se sentir realmente mais doentio. E a palavra que a gente tem dentro do modelo biopsicossocial é o famoso reassurance. Então, nessa hora do reassurance, a gente está aqui, tentando motivar o paciente. E o quão motivador seria se a gente entrega uma lista de problemas que ele tem. Não é nada empolgante isso, né? Então, a gente tem que tomar um cuidado muito grande. Então, isso é uma das coisas que a gente pede para não acontecer, tá? E aqui é uma parte que eu adoro, tá? Parece uma questão muito de não é romantizar o processo, mas ele é um processo de a avaliação é o início de uma narrativa. Então, vamos pensar numa história, né? Quando eu começo a falar uma história, vou até voltar aqui, a gente começa a contar uma história e por que você continua lendo um livro? Por que você continua vendo um filme? Você tem todo um processo de uma atração e toda essa atração gera engajamento. Então, se eu estou falando com o meu paciente, eu estou querendo engajar ele para o meu processo terapêutico. O processo terapêutico, ele é um processo, né? É redundante isso, mas ele é um processo que ele é contínuo, ele está acontecendo, né? E ele não vai ser um negócio que, é isso, não é um Magic Pills, né? E o que envolve tudo isso dentro de toda essa narrativa que a gente está falando, né? E eu posso trazer uma analogia para um livro, por exemplo. Você vê a capa de um livro, a experiência que ela te traz, a história que ela te conta, qual que é o conteúdo dele, quão criativo for, né? Ela gera emoção, comunicação, você faz compartilhamentos, né? Então, nessas horas, quando a gente está falando de uma sessão de fisioterapia, eu posso falar dessas mesmas coisas. Olha que interessante. Então, aqui é uma coisa que eu gosto de fazer essas analogias para a gente perceber o que a gente está fazendo com o nosso tratamento. O nosso tratamento, ele é o início de uma narrativa, a gente está começando uma história com o paciente e olha que interessante, adivinha quem é o principal dessa história? Não é você, fisioterapeuta, é o paciente. Nós somos coadjuvantes. Então, se nós somos coadjuvantes, a gente não pode querer estar na frente e ter essa síndrome de super-herói, né? Na minha aula do modelo biomédico que eu ia dar, tem uma palavra que eu gosto muito de usar, da gente ser fisiocentrista. A gente tem que tomar um cuidado, porque a gente acha que a gente vai resolver tudo, né? Então, não é a gente que vai resolver tudo e não é só no consultório que vai resolver. O processo acontece mais
externamente. Tem muito fator confundidor, modificável, não modificável, uma interação entre elas. Tem coisa que a gente nem sabe o que está acontecendo, né? Então, todo esse processo da avaliação é um processo que ele é contínuo, tá? Então, vamos começar por aí. E ela não pode ser num único momento, ela deve estar sempre ocorrendo de uma forma discreta. A gente, obviamente, numa questão, não diria que é só de marketing, mas ele tem um time point inicial, que é muito importante que ele seja maior, por isso que eu sou muito a favor que a avaliação seja mais cara, ela tem uma construção diferente, é aquela boa primeira impressão que você tem que passar, você tem que acolher o paciente, ele tem que se sentir acolhido, ele tem que se sentir bem com você. E nessas horas isso é totalmente relevante. E aí, nessas horas, toda vez que você está se comunicando entre as sessões com seus pacientes, ela está acontecendo constantemente. Ela não pode ser um único momento. Porque às vezes eu vou lá, faço uma avaliação, traço um plano e aí eu vou seguindo nele eternamente isolado. E não é isso. É muito mais, porque toda vez que ele vier, você tem que ter aquele momento onde você senta com o seu paciente, conversa, entende o que aconteceu entre aquelas sessões. Você não pode chegar e falar assim, já vai lá para a bicicleta, vai aquecendo lá e depois você já passa um exercício, ou tá tudo bem, e ele não tem momento para falar se alguma coisa diferente aconteceu, né? Às vezes a gente, só de você sentar, respirar e o paciente ficar tranquilo, isso já acontece, ele já consegue externalizar muito melhor, né? Como que a gente extrai todas as informações necessárias do meu paciente, né? Isso é uma das perguntas mais interessantes que, sei lá se a gente tem resposta, mas hoje a gente está trabalhando nisso, né? Esse processo todo de comunicação, que a gente está falando de educação, é uma das questões que a gente está falando quando a gente fala desses aspectos. Então, olha que interessante. E aí, para isso, como a gente falou de todas as questões da avaliação, a gente vai primeiro começar do começo. Então, de uma forma muito simplista, como que a gente vai pensar nesse nosso paciente em todo esse processo, né? Aqui a gente está vendo que tem step 1, 2, 3, 4, né? O step 1, você vai ver qual que foi aquele mecanismo de lesão daquele paciente. Ele está te contando uma situação que está muito clara, onde ele começou a ter dor e aí teve um trauma, uma torção, alguma coisa específica. Caso não, a gente pode falar que foi a famosa lesão traumática. Se foi uma traumática, a gente começa a entender. Então, vamos pensar que essa parte de cima, ela seria relacionada à parte traumática, né? E a outra de não traumática. Então, aqui, se a lesão for traumática, eu posso considerar que provavelmente eu vou ter um processo inflamatório que eu vou ter que cuidar dele e dar uma atenção para ele, certo? Logo em seguida, eu venho e aí eu tenho que colher todas as bandeiras vermelhas relacionadas à articulação, e isso é uma parte interessante, porque é aqui que eu estou falando de gravidade do caso. Uma das coisas que muita gente confunde é um quadro grave não necessariamente ele é um quadro porque não conseguem ser resolvido. A gravidade tem a ver com outras doenças, que no caso delas a maioria está relacionada à neurológica, né? E aí sim eu posso objetivar que o meu tratamento tem que estar relacionado à cicatrização tecidual. Então eu tenho que fazer todo um ambiente, a gente vai conversar, para facilitar esse processo que acontece de cicatrização do tecido. Caso não seja uma lesão traumática, eu vou lá, vou colher toda a história do meu paciente, ele vai te contar, ele vai falar que às vezes a dor começou meio do nada, ou a dor a partir de um movimento, mas um movimento que não necessariamente gerou uma incapacidade muito grande, mas começa um desconforto lá. Então, nessas horas, eu já sei que provavelmente eu não tenho que me olhar tanto pro processo inflamatório. Então, eu não preciso me preocupar em proteger um tecido. E aí começa a mudar tudo. Se eu não tenho que proteger um tecido, mas ele está me falando de dor, então aí eu tenho que saber o que eu tenho que fazer. Nessas horas, de novo, a mesma coisa. Elimina as doenças graves, as bandeiras vermelhas, todos os sinais neurológicos e afins. E aí eu posso falar que o meu foco talvez seja outro. E aí o meu foco seria tirar a sensibilidade tecidual do meu paciente. Então eu tenho que mexer com esse limiar, né? E a aula do Rafael Krasicalite com certeza complementa muito mais tudo isso, né? Então nessas horas eu sei que eu vou trabalhar talvez a habituação do tecido. Olha que interessante, e não mais cicatrização. Então eu vou expor ele a cargas, porque eu quero que ele se acostume com aquela carga que ele não está mais acostumado. Então olha que interessante, aqui eu fecho uma avaliação de uma parte simplificada, tá? E a gente vai começar a falar mais de outras coisas. Então aqui,
Quando a gente está nesse processo da avaliação, para realmente ter essa história de uma forma interessante e como que eu consegui realmente extrair isso do meu paciente, eu vou entrar nessa parte aqui, que é a parte da habilidade comunicativa. As habilidades comunicativas, elas estão relacionadas com uma grande coisa que chama aliança terapêutica, que muita gente confunde. A aliança terapêutica não é o quão legal você é com o paciente. Não é o fato de você virar amigo, de você receber, ganhar bolo, de você ser chamado para ir na casa do paciente. Não é isso que é aliança terapêutica. Isso, na real, é um grande confundidor. A aliança terapêutica é esse elo que você tem como terapeuta e paciente e como que é essa comunicação em relação a isso. Porque aí você alinha expectativas, você começa a alinhar de ambas as partes e entender aonde pode se chegar, né? E para isso eu preciso de algumas coisas interessantes, escutativa, empatia, espelhamento, estratégias motivacionais. E aqui eu realmente consigo começar a criar esse elo. E isso é uma coisa que você tem que praticar. Olha que engraçado, a gente não aprende isso na faculdade, né? Não é uma crítica necessariamente, porque isso tem a ver com a parte profissional, né? Então a gente tem que entender que a gente tem que ter habilidades técnicas iniciais, tem gente que tem muita facilidade com isso, mas hoje a gente precisa entender que isso é totalmente treinável. Particularmente, por mais que eu ache que eu tenha algumas facilidades com alguma dessas partes, não necessariamente eu parei para treinar. Hoje eu paro para estudar cada um desses tópicos para tentar potencializar isso, certo? E aqui é uma parte muito interessante, né? Então, a parte da escutativa, ela é um negócio muito legal, porque eu olho muita gente avaliando, né? Muitas vezes lá na Santa Casa, com o professor Diego Galas, que eu faço meu doutorado hoje, e esse processo de escuta ele é muito interessante, porque o processo vem, você escuta, você tem que processar e começar a ter alguns insights. Esses insights, eles são muito interessantes, eles têm que ter uma cautela muito grande ao você ter as ideias. Porque dependendo do que você tem de ideia, você já começa a tentar cuspir alguns tratamentos para ele, você já tem uma ação, um plano de ação, e eu tenho que ter uma calma aí. Nesse processo de escutativa, eu preciso ter uma paz no coração e conseguir literalmente ter toda uma cautela com isso, né? E aí, dentro disso, que a gente fala é o processo inicial da empatia. Então, nesse processo da empatia, olha esse slide que legal. Esse slide é uma figura que eu realmente achei na internet, mas ela traz tudo que eu quis falar sobre empatia, né? E aqui tem uma parte muito legal, que é você fazer identificar necessidades, conexão emocional, ter uma questão de sentimento, criatividade, colaboração e negociação. Isso é todo um processo terapêutico, eu preciso conseguir criar isso com o meu paciente, né? E a gente não pode também ficar romantizando muito isso, né? Então tem gente que eu acho que também exagera em alguns pontos e aí passa do ponto da empatia, né? E aí você começa a entrar muito na história do outro. Isso é um processo que ela tem que ser sutil, você tem que sentir, ver a permissão do paciente perante a essa entrada tua na história dele, né? Então, olha que interessante essa parte. Aqui é uma coisa que a gente tem que pensar que ela já faz parte do processo da minha escuta ativa. E uma das coisas que a gente pouco treina é a escuta. Uma das coisas muito legais que a gente aprende com o professor Ney é o processo do silêncio. O silêncio a gente não consegue. Aquele momento que você não gospe já uma informação assim que o paciente para de falar, o paciente muitas vezes fala mais coisas. Porque ele começa a sentir que ele tem necessidade de falar e começa a sair meio que automaticamente, né? E esse processo de falar o que você está sentindo, fazer o seu relato, ele já começa o processo terapêutico, tá? Então, aqui a gente pensa, avaliação, tal, a gente separa a avaliação de tratamento, aquilo já começou a intervenção faz tempo, né? Então, já tem todo um processo que a gente tem que trabalhar. E aqui, para esse processo da empatia, eu dou 2 dicas para vocês assistirem, tá? Um vídeo do Nerdologia, do Átila Yamarino, que é sensacional. Ele está fazendo um bem para a humanidade hoje, o quanto que ele divulga informação sobre ciência. E aqui é um processo da Casa do Saber, eu também adoro esse canal, onde eles falam de várias habilidades da empatia. E tem 2 que eu coloquei aqui embaixo que me chamam mais atenção, que é a autoempatia, ou seja, eu preciso ser autoempático e eu preciso ser genuíno na minha empatia. E eu gosto e assumo muito hoje tranquilamente que esse processo ele tem que ser genuíno porque ele tem que ser verdadeiro. E eu falo, e eu gosto de criar, que eu tenho esse personagem que é um fisioterapeuta, que é um terapeuta, que ele é diferente do Fukuzawa que está por aí, que é o amigo Fukuzawa, e é diferente do professor Fukuzawa que está aqui na frente de vocês.
E isso é uma coisa que a gente tem que pensar muito bem, porque isso tem a ver com as nossas habilidades do futuro. Como que eu me diferencio como profissional? Naquela hora que eu falo que cada indivíduo é um indivíduo, é uma frase que eu acho hoje muito vazia, e a gente tem outras coisas mais interessantes, e essas são processos que vão individualizar o meu tratamento, sem falar de uma coisa vazia de cada um é cada um, né? Então parece uma coisa às vezes que não leva a lugar nenhum. Então aqui é um processo muito interessante da gente pensar, que é treinar a empatia. E a gente precisa estudar mais esse construto, né? Estratégias motivacionais. Então, olha que legal esse slide. Aqui tem um cara falando, e aí ele já está falando de uma questão de que ele tinha um tênis, ele quis sair para caminhar, depois ele está lá no parque, está com o filho dele, com o neto dele, sei lá, e ele já está contando uma história, né, de todo esse processo, né? E nessas horas que ele está vendo algumas questões, ele tem que ver todo um processo que a gente chama de ambivalência. Nessa ambivalência, a gente tem que ver os pontos positivos e negativos dessas coisas que ele começou a fazer, e aí ele começa um processo inicial até surgir essa dor, né? Então, às vezes, por exemplo, você propõe para ele que o tratamento ele é a troca de um estilo de vida e ele precisa estar agora menos sedentário. E nessas horas que eu estou falando que ele está menos sedentário, ele naturalmente fala assim, nossa, mas aí eu vou perder meu tempo, eu vou ter que parar de trabalhar antes, aí eu tenho que correr, levar roupa, e aí ele começa a colocar tudo numa balança. E quem tem que achar isso não é você como terapeuta, é ele como paciente. Então a gente fala muito bem, e tem um modelo transteórico, que é da parte da psicologia, que ele explica que muitas vezes para o paciente, você motivar ele internamente, você precisa fazer com que ele gere isso para ele. Então vamos pensar nisso. Quanto que você já mudou hoje por causa dessa quarentena relacionado à motivação de fazer exercício físico, de sair ou simplesmente o dar valor? A gente está dando pesos diferentes por causa dos momentos são diferentes. Por isso que não adianta a gente ficar falando para o paciente o que ele tem que fazer. Ele tem que se propor. Porque quando ele se propõe, ele já consegue talvez ter algo que é mais concreto, mais real e mais pé no chão. E aí talvez a chance dele cumprir é muito grande, né? E dentro desse processo de entrevista motivacional, eu queria que todo mundo agora pegasse o celular, seguisse esse cara aqui, ó, o Zé Siqueira, professor também aqui do Fisiortopedia. Ele dá uma aula de psicologia e dor, ele dá uma aula de interdisciplinariedade, e ele é um cara sensacional, e ele fala um pouquinho disso, como que a gente faz esse processo de extrair informação do meu paciente. E uma das táticas é o OARS, né, que significa cada letra a gente vai discutir. E aí nessas postagens, ó, perguntas abertas, afirmações, reflexões e resumos. Nessa hora, eu vou começar com perguntas abertas, ao invés de falar assim, onde dói? Eu quero falar aqui. Aqui é uma pergunta fechada, né? Então nessas horas que eu posso falar assim, como é a sua dor? O que você acha da sua dor? Ela está atrapalhando, mas o que você mudou após iniciar esse processo? Então você começa a ver que são perguntas que abrem o leque, né? Então nessas horas eu tenho que sempre conseguir pensar nisso, e durante essa conversa você tem que se mostrar muito interessado. E o interessado é você fazer afirmações e reflexões junto com ele, né? Então afirmar, que é o reforço positivo, e a gente tem que treinar muito mais, na real, o processo de você valorizar as partes boas da história. Às vezes a gente tem um processo de realmente só ficar pegando a parte negativa, viu só, e aí acha uma culpa. Não, foi por isso que aconteceu e aí aconteceu aquilo, né? A gente faz casualidades que a gente não sabe, correlações que a gente não sabe se realmente foi aquilo, simplesmente por aquela história. Então a gente rapidamente fica fazendo conexões para tentar achar o problemático do processo. E aí depois eu jogo para a parte de reflexões. E aí eu posso falar assim, o que essa dor significa para você, né? O que você acha que a gente está perdendo em relação a essas funções que você está deixando de fazer? E aí é sempre legal o paciente escutar de fora um resumo da própria história. Porque nessa hora que ele está falando é um processo terapêutico, ele está escutando de fora é outro terapêutico também. Então eu resumi para ele toda a história, ele já começa um outro processo, que ele é muito mais terapêutico do que eu só manipular meu paciente, só fazer um exercício e por aí vai, né? Então aqui são pontos muito relevantes. E aí a gente começa na parte de educação em dor. Eu peguei esse slide, eu escrevi Pain Education no Google e saiu essa imagem que eu achei ela muito linda.
E aí eu começo a ver vários tópicos que tem dentro dela, do manejo, né, de profissionais da saúde, a gente começa a ver fisioterapia, tem toda uma interdisciplinariedade aqui, né, toda uma questão de introdução à voz e perspectiva do paciente, e eu preciso ter toda uma sociedade, o impacto social, né, de todo esse processo, mobilização, tecido, participação, integração. Então, assim, é um slide muito rico que eu poderia ficar horas aqui falando sobre ele, né? Então, depois vocês param e olham um pouquinho com essa imagem que ela está muito bem. Gostaria muito até de saber de quem fez para ver, né? Como que ele elaborou isso, né? E aí eu começo a falar para você, o que é educar? Educando quem? Como você aprende? O que eu mais aprendi aqui, essa frase, esse slide eu não consigo parar de pensar que tem o Renato Soares, que é uma pessoa incrível que também está no programa, que dá um módulo de lombar, que, cara, os projetos que ele tem hoje com criança, com a parte de outras perspectivas, dentro do convênio, a forma que ele fala com a população são projetos que são muito maiores, né? E a gente tem que entender que essa educação, ela é um processo muito interessante. E aí eu gosto muito de perguntar, como que você aprende alguma coisa nova? Porque se a gente está falando que a gente está fazendo uma educação em dor, eu estou tentando educar ele o quê? Né? Mas eu preciso entender como que ele aprende alguma coisa. Porque se eu só falar informação, provavelmente nada vai acontecer, tá? Então, nessas horas eu vou perguntar para você o que é dor. E aí, dentro de todas as definições que a gente tem da IASP, afins, de todo mundo que está propondo, a gente tem algumas palavras que são muito interessantes, que é experiência, alarme, desconforto, perigo, percepção. E são palavras que falam assim, eu estou ensinando a pessoa a ter uma experiência, eu estou ensinando ele a ter uma percepção, eu estou ensinando ele o quê? A ter perigo, não ter perigo, o que é desconforto. Então, olha que negócio estranho, né? A gente está tentando deixar quadrado sensações, experiências. E aí a gente começa a pensar se reeducação em dor realmente é uma coisa quadrada e como que ela deve ser feita, né? E aí, né, o negócio é muito mais embaixo, porque muitas vezes a gente fica lá igual uma mãe chata, dando informações e esperando que o paciente vai melhorar, né? Então fica aquela coisa meio birrenta, assim, né? Então, o que estamos educando, ensinando, educando? Uma das minhas inspirações para essa aula é um livro que eu estou lendo, que se chama Professores e Professauros, que é sobre metodologia de ensino ativa, aonde, para mim, se trocar todas as palavras de aluno por paciente, é a mesma. Então, educar alguém e tratar alguém tem uma semelhança que, para mim, é muito grande, né? Então, a gente precisa pensar e refletir nisso muito bem, né? Então, a gente precisa tomar esse cuidado. E aí, o que é educar, né? Então, a gente tem uma grande figura aí da educação, né? O nosso querido Paulo Freire, indico total a leitura de todos eles e até indico que vocês acompanhem Edmur Paranhos, que é um grande colega que fala muito de um curso dele que é Neurofilosofia da Dor, então é um naipe bem diferente, né? E aqui num formato clássico, que vocês já viram no Fisiortopedia, a gente liberou recentemente essa aula, tem todo um processo de como que a gente pode fazer, normalização de dor, né? Quebra de crenças limitantes, ver dentro da atividade dia a dia, ressignificar os movimentos com queixa, estipular missões para a próxima sessão, né? E principalmente fica evitando hands-on nos primeiros momentos, porque a gente quer muito colocar a mão na massa, né? E agora, por exemplo, que a gente está em tempo de isolamento social, a gente não pode ficar pondo a mão, a gente não tem mais essa condição, né? E o que sobra para mim, né? E aqui uma das coisas interessantes, que dentro desse foco terapêutico, uma das coisas que é bem legal de lembrar é o Fear Avoidance Model. E dentro do nosso foco e objetivo, a grande questão é essa, eu preciso diminuir as ameaças do nosso paciente em relação ao que ele se sente ameaçado, né, de relacionado à dor, e isso vai ser total influência na modulação. Então eu preciso diminuir estímulos e informações ameaçadoras no corpo dele. E nessas horas, muitas frases como cuidado com a sua hérnia, esse movimento pode prejudicar a sua coluna, evite esse movimento, se você não fizer esse exercício você vai piorar, cuidado com a postura, não pegue muito peso, evite essa atividade de impacto. Nessa hora, é a hora que eu estou aumentando a quantidade de alerta no corpo dele, e eu achando que eu estou salvando ele porque eu estou protegendo e dando a orientação certa. Na real, você está fazendo o inverso. A gente hoje trabalha muito essa palavra que a gente adora falar, que a gente sabe traduzir, que é reassurance, que é dar essa segurança para ele, né?
E hoje a gente tem diversas formas de fazer isso, né? A gente tem o jeito clássico, que é o Explain Pain, a gente vai conversar um pouquinho de cada uma, né? Que tem toda essa questão de neurobiologia da dor, explicar conceituais, de como que a gente faz isso com o processo, e a gente vai reconceitualizando diversos conceitos. Mas aqui é um formato quadrado. O quadrado, ele pode servir para muitas pessoas, mas para a maioria provavelmente não. Olha que negócio estranho. Então, assim, a gente não pode educar todo mundo igual, senão vira uma questão de sala de aula. Eu não sei aqui quantas mil pessoas estão assistindo essa aula, mas em cima disso, provavelmente metade pode entender tudo e metade nada, e outra metade, já são mais do que duas metades, né? Mas outra parcela de pessoas vai entender mais ou menos, vai gostar de uma coisa, de outra, e aí não tem como você fazer um formato só e conseguir atingir todo mundo, né? E aí a gente perde a individualização do processo, né? Mas com conceituais básicos. E aí a gente tem que se dar muito valor, porque a gente tem no Brasil aqui muitas coisas muito boas, que é, por exemplo, o grupo do Felipe Reis, o grupo de pesquisa em dor, do PED, né? E aí ele tem uma parte que ele pegou a inovação, como que ele inovou? Criou um dolorômetro, um jogo para você fazer verdadeiro ou falso com o seu paciente, para entender o quanto que ele pode estar entendendo dos processos terapêuticos. Então já vira uma dinâmica muito mais ativo, muito mais participativo. Tem o caminho da recuperação, que também é muito legal. Tem uma jornada para entendedor, que é para crianças. Olha que fenomenal. Então, a inovação dele não foi tecnologia, foi forma de entregar a informação. E isso é muito valioso hoje. Por isso que a gente está aqui num congresso totalmente online, com uma quantidade de pessoas que a gente não conseguiria capaz de colocar num lugar só, e a gente consegue atingir muito mais gente. Olha como o processo é interessante, né? Aqui no processo do PED, você tem várias etapas, o paciente tem que olhar e ver qual que ele acha que ele está faltando, precisando, e aí ele pode olhar direitinho diversas coisas, né? Então, uma parte brasileira, totalmente fácil de acessar. E hoje, como a gente está nessa coisa das memificações, a gente tem o nosso grande colega do Painstorm, o Léo Ávila, o Marquinhos, que tem o Entendendo a Dor Crônica, que são memes para a gente massificar a informação de qualidade. Não é só figurinha do WhatsApp, Instagram, né? Então, a ideia é conseguir massificar coisas muito mais intensas e uma informação que realmente vai mudar e fazer aquele paciente refletir alguma coisa, né? A gente tem que parar de falar de estrutura, de anatomia, explicar o que está errado dentro do corpo do paciente, entender que tudo isso vai gerar uma catastrofização, né? Todo esse certo e errado que a gente sempre ensinou é uma coisa que também a gente tem que entender que aquilo vai criar mais hipervigilância, mais cinesiofobia nesse paciente, e esse certo e errado não existe. Como que você vai ensinar alguém a dormir? Cara, dormir é conforto, não posso mais falar da coluna certa, errada, né? A gente tem que entender todo o efeito que isso pode gerar no nosso paciente. A gente entende que isso gera efeitos nocebos, né? E aí, a gente tem que pensar que a gente tem que sempre estar atento a comportamentos dolorosos, sempre estar refletindo, entendendo pontos já conversados, explicados. Então, não tem problema, você tem que dar espaço para o paciente sempre falar as mesmas coisas. Muitas vezes ele vai repetir. Se ele está repetindo, é porque ainda não foi conversado da forma que ele realmente quer, que ele realmente está precisando. Então, aqui é um negócio muito interessante que a gente tem que ter uma cautela muito grande, né? E aí a gente começa a entender que várias coisas que a gente já fazia tem mais relação com ressignificar o movimento, para ele vivenciar os movimentos com menos dor, do que realmente os efeitos mecânicos que a gente sempre propôs, né? E a gente tem que saber colocar o raciocínio clínico isso em prática, discutir com o paciente se realmente essa questão de todas as situações que o paciente fala que tem mais dor são realmente mais estressantes mecanicamente do que as outras. Então a gente tem que entender, né? Adoro fazer analogia de balde da água, onde a gente vai falando que o corpo, os estímulos acabam chegando tudo num corpo só, mas não é só estímulo mecânico, não é só estímulo físico. Também tem estímulos emocionais, ambientais, contextuais, tem muita coisa envolvida, cognitivas, né? E aí você começa a entender bem que aquela história que o paciente está te contando, grande parte dela, os movimentos que geram mais estresse não necessariamente geram mais dor. E o inverso também. E muitas vezes até os movimentos mais estressantes geram alívio daquela dor. E olha que interessante, né? Então, aqueles movimentos que às vezes o paciente tem medo, ele tem medo porque ele acha que tem mais estresse, mas às vezes não tem. Ele não tem esse conhecimento que a gente tem. Então, a forma que a gente passa esse conhecimento mecânico também vai fazer muita diferença. A gente foi treinado a passar de uma forma que assusta o paciente. Não faz esse movimento, senão você vai ter mais estresse na cartilagem e isso vai deteriorar a sua cartilagem. Olha que assustador, eu nunca mais vou dobrar meu joelho, realmente, se eu pensasse assim.
Então, a gente tem que ter uma cautela muito grande com essa fala, né? E aí a gente tem que saber ressignificar, entender e fazer toda a exposição gradual e controlada com o meu paciente, entender onde que a gente vai realmente atuar, observar condicionamento físico, entender demanda interna versus externa. E aqui a gente vai entendendo que a gente vai chegando nesse ponto final, né? Só que aí na parte de educação intervencionista, né, relembrando todos os steps que a gente fez, se a gente chegar na parte da intervenção educacional, o que eu tenho que passar se for uma lesão tecidual? Se for uma lesão tecidual, eu preciso respeitar o processo inflamatório, como a gente sempre fez, mas talvez hoje de uma forma um pouquinho mais ativa, não aquela coisa muito passiva de ferramentas anti-inflamatórias, né? É muito falacioso da nossa parte a gente achar que a gente realmente mexe em todo o processo inflamatório, né? O prognóstico natural do processo inflamatório acontece também, então eu não entendo que o paciente você tem que tranquilizar ele e falar assim, cara, agora tá uma dor muito aguda, é normal essa dor ser alta, e aí tem muito processo químico e isso tem uma tendência a passar. Então, muitas vezes o paciente também já te conta essa história que ela tá melhorando sozinha, né? E aí eu preciso aprender a otimizar a carga apenas da região lesionada. Às vezes a gente causa um imobilismo, sedentarismo nesse paciente por causa de uma dor no joelho. Só que você tem tantas outras articulações, tantas outras formas de utilizar o seu corpo, que eu acabo subutilizando demais. E aí eu deixo ela em descanso desnecessário. Só que aí é um processo interessante, porque aí tudo isso acelera o processo, até inflamatório, né? Então a gente tem que entender que essa sensibilidade vai passar mais rápida. A parte de sensibilidade tecidual, ela já é o inverso, eu não preciso mais me preocupar com o tecido. Então, dor e movimento, aspectos multidimensionais, eu tenho que saber falar de estilo de vida, sono, estresse, alimentação, atividade física, atividade de coping skill, alta eficácia, a habituação do tecido ao estresse mecânico. Então, eu quero que ele aprenda a ter estresse naquela articulação e eu preciso saber trabalhar essas crenças limitantes que ele está me contando durante a história dele, tá? E o que eu gosto de falar e adoro falar? Toda vez que o paciente conta uma história, a gente está aqui falando de educação e avaliação, a gente está falando que tem que fazer um rebrand, que é recontar essa história do paciente. Você tem que recontar a história que ele acabou de te contar, de uma forma que você esteja validando todas as crenças e valores que ele te falou. Você está desmistificando as partes importantes daquilo, você vai fazer sugestões de situações e de opiniões para ele. Você vai propor atividades, você vai propor mudanças, mas você vai saber respeitar caso ele não queira ou ache que não é agora o momento, né? Você vai elaborar junto com ele, principalmente motivando ele. Então aqui para mim esse slide é o grande slide dessa aula, porque aqui é o que eu acho que eu faço com meus pacientes todos os dias. Validar a informação, por mais estranha ou antiga que a gente chame de informação, porque ele veio de uma formação, porque nós que somos profissionais da saúde, a gente está se ressignificando, por que eu estou querendo que o paciente ache que a dor dele não venha da hérnia? Ele vai achar isso. Então eu tenho que saber validar essa informação para depois desmistificar. Porque se eu só achar que é besteira e falar assim, ela vem o paciente achar que tem uma dor da hérnia, eu vou de novo fechar a porta e ele não vai querer continuar com a história, né? E lembre de uma coisa muito importante. A história, ela é do paciente. Então, você tem que ser gentil com os valores que ele acabou de te compartilhar. A gente, às vezes, tem uma falta de sensibilidade, sem romantizar, sem ficar criando grandes questões de humanas aqui, mas a gente não sabe valorizar essa história. O cara está compartilhando com você um momento e ele está colocando todas as fichas dele em você. Então, você precisa saber escutar essa história dele, saber dar esse valor para ele, porque aí ele consegue te falar mais e estar mais engajado em todo o seu tratamento. Facilita quando você fala que você pediu para o paciente fazer e ele não fez. Ele não fez porque ele recebeu uma ordem. Então é igual que eu falei da mãe chata, a gente fica recebendo ordem e a gente acaba não fazendo, né? E aí tem momentos diferentes que você tem um insight e você quer começar a fazer, porque você teve uma motivação diferente. E é isso que eu preciso saber gerar no meu paciente. Essa motivação interna dele, né? Qual que é essa parte interna dele que eu consigo propor e realmente ele começa a ter as ações por conta própria. Olha que negócio mais interessante, é muito mais legal do que eu ficar tendo que dar ordem em alguém, né? Eu não tenho que dar ordem em nenhum marmanjo, né? Olha que negócio estranho. Então, isso é uma coisa que a gente tem que levar. Então, olhem bem esse slide, filosofem, reflitam muito bem sobre ele, porque aqui está a grande questão que eu acho que a gente tem quando a gente fala de avaliação e educação em dor, tá?
Então, essa parte de educar, ela é um negócio muito mais profundo, que hoje me abre a mente para falar de diversas outras coisas, e eu gosto muito de falar que hoje a fisioterapia, para ela ser melhor, eu tenho que estudar coisas de fora dela para trazer para dentro, né, da nossa profissão, e assim conseguir levar para um next step, certo? Agradeço, fiquem em casa, né, hoje é o que a gente consegue falar, não, hoje a gente está numa situação, somos profissionais da saúde, a gente tem que dar esse mínimo de exemplo, né? Meu Instagram está aqui, fiquem à vontade para mandar mensagem em relação a essa aula. Eu queria agradecer, dar boas-vindas para todo mundo do nosso congresso online, espero que vocês gostem. E aqui eu deixo a imagem de um filme que para mim é muito inspirador, que é Os Poetas Mortos, né? Então, assim, a gente precisa realmente ver esse filme, porque ele traz um pouco dessa forma de ensino, né? Sociedade dos Poetas Mortos, lembrei o nome inteiro agora. Sociedade dos Poetas Mortos, é onde a gente fala muito disso, né? Um livro muito inspirador sobre a forma clássica de ensinar, como que um professor consegue envolver alunos que não necessariamente estão interessados em aula, né? Então é isso, gente. Queria agradecer demais, tá? Deixa eu fechar aqui o slide. Agradecer vocês, a presença. Espero que vocês gostem desse primeiro congresso e a gente tem muitas coisas aí para compartilhar durante essa semana. Valeu, gente. Um grande abraço. Falou!